Tudo bem com os senhores? Eu espero que estejam todos Boa bem. noite. Na aula de hoje, então, a gente vai continuar, né, com a questão dos órgãos dentro do direito internacional público. Hoje, nós vamos ver o chefe de governo, vamos ver a figura. Opa, a figura. Deixa eu ver se já está aparecendo aí. Tá. Aqui. Beleza. Então, hoje nós vamos ver as figuras do chefe de governo, do ministro das Relações Exteriores, do Ministério das Relações Exteriores e ainda dos agentes diplomáticos. Joia? Na aula passada, vocês se lembram que nós vimos a figura do chefe de Estado, né? Então, hoje a gente vê a figura do chefe de governo. Então, como regra geral, as funções do chefe de governo nas relações internacionais dependem da forma do sistema e do regime de governo adotado pelo Estado. O que chama a atenção desse cargo de chefe de governo é que ele existe em grande quantidade nos sistemas parlamentaristas. Então, no sistema parlamentarista, que nós vemos com maior incidência o chamado chefe de governo, joia? E no sistema parlamentarista, o chefe de governo, ele ainda, em grande maioria, é o líder da nação, joia? Então, ele geralmente nomeia um gabinete onde vai ditar as políticas públicas no caráter internacional, joia? Então, o chefe de governo parlamentarista, ele não tem um mandato, então ele não é como um presidente, que é o chefe de Estado, que cumpre o mandato, acabou, e aí tem um novo processo de eleição, etc. Joia? Então, ele pode ser destituído a qualquer momento. Então, a principal diferença do chefe de Estado para o chefe de governo é que, enquanto o chefe de Estado ele passa por um processo de eleição, o chefe de governo ele é nomeado através, então, de um parlamento, joia? Em grande maioria, né? Nos sistemas parlamentaristas. Ao mesmo tempo, do mesmo modo que ele assume esse cargo, ele pode ser destituído. Joia? Quando ele perde a base, o apoio político do parlamento, geralmente ele cai. Beleza? Então, nós estamos vendo aí alguns estados, né? E essa questão de terminologia de chefe de governo, às vezes em outros estados, tem como chanceler, etc. Nós já vimos aí chanceleres sendo derrubados ultimamente, joia? Então, em sistemas presidencialistas, o chefe de Estado, geralmente presidente, né? Ele ocupa também a chefia de governo. E quando a gente fala geralmente, né, que é o presidente, nós temos outras formas de governo, mas nos sistemas presidencialistas, nós temos aí que o chefe de Estado também abrange o chefe de governo. Só para mostrar como não há um senso e nenhum conceito, né, abrange todas as situações, nós temos estados aí, grandes potências com a figura de chefe de governo, né? Como a figura aí dos Estados Unidos com a nomeação do cargo mais importante do presidente da República, né? Então, o papel do chefe de governo nas relações internacionais não tem qualquer relevância em estados como o Brasil, uma vez que, por exemplo, o Brasil, o nosso presidente da República já é o chefe de Estado, né? Por outro lado, no parlamentarismo, a importância do chefe de governo nessas relações internacionais é muito maior, joia? Porque é evidente que esses poderes, então, são concedidos através de normas de direito interno. Então, o chefe de governo, assim como o chefe de Estado, depende de normas de direitos internos para poder dizer quais são as competências e atribuições deste cargo, joia? Então, vai variar de Estado para Estado, de acordo com suas normas internas. Então, em geral, nos estados parlamentaristas, os chefes de governo têm muitas das competências internacionais do chefe de Estado nos regimes presidencialistas. Então, por exemplo,
o chefe de governo assina tratado internacional, ele que faz aquele meio de campo nas relações econômicas, nas relações diplomáticas. Então, a figura do chefe de governo se parece muito com as funções do chefe de Estado, joia? Então, em missões oficiais no exterior, os chefes de governo também gozam das mesmas prerrogativas dos chefes de Estado, aquela que nós vimos das imunidades, né, e prerrogativas da aula passada. Joia? O ministro das Relações Exteriores. O ministro das Relações Exteriores no Brasil é o Ernesto Araújo, né, o atual ministro das Relações Exteriores. Só a caráter de conhecimento, como qualquer outro ministro, o cargo de ministro ele ocorre através de livre nomeação do chefe de Estado. Então, no Brasil, o presidente da República ele escolhe o seu ministro das Relações Exteriores, assim como os demais ministros. Então, ele tem total competência de escolher quem é esse ministro. Além disso, quanto ao caráter de formação do ministro das Relações Exteriores, não existem pré-requisitos próprios para assumir esse cargo. Exemplo, ele não tem que ter uma formação na área de direito internacional. A exemplo, nós tivemos aí, na época do presidente Temer, a nomeação de um ministro das Relações Exteriores que nem falava duas línguas, ele nem falava, então, a língua inglesa. Isso demonstra, então, que o pré-requisito para ser ministro é a nomeação do presidente da República, não trazendo aí nenhum outro elemento substancial para essa nomeação, quanto ao caráter de formação, quanto ao caráter de prática, joia? Este é um cargo político, beleza? Não tem concurso público, não tem concurso de provas, nada disso, e muito menos pré-requisitos. Obviamente, o ministro das Relações Exteriores deve ter uma conduta ilibada. A gente não vai nomear um ministro das Relações Exteriores que possui aí uma certa conduta divergente. Muito embora, ultimamente, nós já vimos algumas situações de nomeações de ministros que foram até mesmo impedidas pelo STF, certo? Então, o ministro das Relações Exteriores, ele é o principal assessor do chefe de Estado ou do chefe de governo na formulação da execução da política externa. A exemplo, no Brasil, então, o nosso ministro das Relações Exteriores, ele recebe a competência do presidente da República até mesmo para assinar tratados internacionais. Lembra que a competência originária para assinar tratados internacionais é do chefe de Estado, leia-se presidente da República. Porém, este poderá delegar esta competência ao ministro das Relações Exteriores. Joia? Então, os poderes específicos do ministro das Relações Exteriores são definidos por legislação interna dos estados. Então, são os estados que criam, então, as funções e competência dos ministros das Relações Exteriores. Até mesmo a sua terminologia. Se vai chamar ministro, se vai chamar outra representante diplomática, etc. Beleza? Então, em geral, inclui as negociações e assinatura de tratado, a assessoria do chefe de Estado ou de governo em matéria internacional, a administração dos assuntos de política externa na estrutura governamental e ainda a chefia do órgão estatal encarregado desses temas. É como se fosse o grande chefe do Ministério das Relações Exteriores. Então, o ministro das Relações Exteriores, ele que comanda toda a pasta que nós chamamos das relações exteriores. No Brasil, nós temos aí que há uma, na verdade, grande parte dos estados, mas principalmente no Brasil, acaba ocorrendo uma confusão entre os ministérios. Sabe por quê? Imagine o Ministério da Economia. O Ministério da Economia tem as competências próprias, que versar sobre a economia de um país. Porém, nessa pasta do Ministério da Economia, também são discutidos questões do caráter econômico internacional. Então, olha só, eu tenho uma figura do ministro das Relações Exteriores, mas que acaba, às vezes, tendo outros ministérios que também versam sobre essas pastas, joia, sobre essas temáticas de relações. Então, só a caráter de conhecimento. As competências são ditadas, nós vamos ver aqui, na legislação do direito interno,
mas nós temos outras pastas que não é o Ministério das Relações Exteriores, que ainda participam, então, de discussões de caráter internacional. Joia? A definição da titulação desse cargo não interessa no direito internacional, uma vez que pode haver uma vasta variação de terminologia. Então, por exemplo, o Brasil, nós adotamos lá ministro das Relações Exteriores. Em Portugal, nós temos o ministro dos Negócios Estrangeiros. Nos Estados Unidos, nós temos o secretário de Estado. O secretário de Estado, inclusive, nos Estados Unidos, é a maior autoridade após o presidente da República. Então, nós temos a figura do Trump e a figura do secretário de Estado. Lá nós chamamos secretário-geral de Estado, que é uma das maiores autoridades do Estado, que possui até umas incumbências de direito interno e de direito internacional, joia, com a questão de segurança nacional, etc., que extrapolam até mesmo a figura do direito internacional. Então, tendo aí uma figura de direito interno, uma confusão com o direito, com a pasta da economia, das relações econômicas, etc. Então, vai depender de cada Estado. Para nós, dentro do direito internacional, a terminologia deste cargo pouco importa. Joia? Então, no exterior, os ministros das Relações Exteriores também gozam das mesmas prerrogativas do chefe de Estado e de governo. Então, ele possui aquelas mesmas imunidades e prerrogativas, né, que protegem para exercer esse tão importante cargo dentro da administração do Estado, beleza? Ministério das Relações Exteriores. Aí nós temos a logomarca do Ministério das Relações Exteriores e ainda o Palácio do Itamaraty. Gente, eu altamente aconselho a vocês, depois digitar assim no Google, Ministério das Relações Exteriores. Ele vai entrar no site. Tudo o que vocês precisarem de tratados, de convenções, etc., ele vai estar dentro do site do Ministério das Relações Exteriores. A questão da história mesmo das relações exteriores é muito bacana. Então, eu aconselho vocês depois a entrar no site do Ministério das Relações Exteriores e dar uma olhada, uma sondada sobre alguns temas muito interessantes que estão lá. E ele é dividido por temas, sobre a questão das frentes que o Brasil defende. É muito bacana. Joia? Aqui nós temos, então, o Palácio do Itamaraty. Então, o site é só entrar lá, itamaraty.gov.br, que vocês vão ter a noção, então, a respeito desse Ministério das Relações Exteriores. Só para vocês verem que bacana, o Ministério das Relações Exteriores, né, o Palácio do Itamaraty, ele foi inaugurado em 1970 e ele é uma obra do Niemeyer. E foi muito bacana, é muito bacana esse palácio, porque todo o material utilizado dentro do Palácio do Itamaraty é brasileiro. Nós não utilizamos nenhum tipo de material para construção do exterior. Então, ele é um palácio feito com 100% de material brasileiro e ainda toda a decoração deste palácio, de quadros, obras de arte, todos são de artistas brasileiros. Então, é muito bacana. Por quê? A ideia é que, então, as comissões estrangeiras, ao visitar o nosso palácio do Itamaraty, conhecessem um pouco mais do nosso país. Então, é muito bacana. Depois vocês entram lá e dão uma olhada, vocês verem que bacana que é o Palácio do Itamaraty. Quem tiver a oportunidade de visitar Brasília, recomendo ainda mais. Joia? Então, o Ministério das Relações Exteriores é o órgão governamental encarregado de assessorar o chefe de Estado e a administração pública como um todo, em matéria internacional, e ainda de coordenar as ações nesse sentido. Ela não é uma única instituição, joia, a atuar nessa esfera internacional. Como eu disse anteriormente, você pode ter outras pastas que acabam por ser contaminadas por essa influência internacional, como a pasta da economia, das relações econômicas internacionais, que, muito embora estejam muito próxima do Ministério das Relações Exteriores, tem competência própria lá na pasta da economia. Joia? Assim como o cargo de ministro das Relações Exteriores, o Ministério das Relações Interiores também pode ter terminologias diferentes. Nos Estados Unidos, nós temos aí o Departamento de Estado, né? Na Argentina, ainda acumula outros temas, como, por exemplo, lá é Ministério das Relações Exteriores, Comércio Internacional e Culto. Na América Latina,
é muito comum este ministério ser chamado de chancelaria, beleza? Então a terminologia também vai variar de acordo com o Estado. Não existe uma regra a ser seguida quanto à terminologia do Ministério das Relações Exteriores. Joia? Aqui no Brasil, este ministério também é conhecido como Itamaraty, beleza? Ele é composto, então, esses são os órgãos que vai compor o Itamaraty. A Secretaria de Estado das Relações Exteriores, que fica lá em Brasília, ainda tem escritórios aí em várias capitais do Brasil. Nós temos a primeira e segunda Comissão Brasileira Demarcadora de Limites, que tem sede em Belém e no Rio de Janeiro. E no exterior, nós temos as chamadas missões diplomáticas, que nós chamamos, então, de forma carinhosa de embaixadas. E ainda as repartições consulares, e as repartições consulares, beleza? Não para por aí, nós temos ainda as missões e delegações junto aos organismos internacionais. Gente, é porque eu parei de pensar. Só nós vamos ver ainda os consulados, mas só para já entrar na cabeça de vocês, eu vejo demais uma confusão entre embaixada e consulado. O que eu quero que vocês entendam? Embaixada defende os interesses entre os estados, Brasil e Argentina, enquanto o consulado defende o direito dos seus nacionais. Então, dentro do consulado, eu vou ter lá o Brasil e seus nacionais, enquanto na embaixada eu vou ter a ideia da figura dos estados. Joia? O Ministério, então, das Relações Exteriores, ele é regulado por um decreto. Lá no artigo 1º traz a questão das competências, tá? Que é o decreto 7.304 de 2010, que aí traz quais são as áreas de competência do Ministério das Relações Exteriores. A primeira competência é a política internacional. A política internacional, gente, como eu disse até na aula passada, o chefe de Estado, ele demonstra já qual será a política internacional. Mas quem vai exercer, quem vai fazer isso tudo é o ministro. Exemplo, o Brasil quer uma aproximação com Israel. Se o Brasil quer uma aproximação, o Ministério das Relações Exteriores brasileiro vai buscar essa aproximação com outro Estado. Joia? Nós temos aí as relações diplomáticas e ainda os serviços consulares, a participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas e culturais com o governo e entidades estrangeiras. Gente, quando ocorrem aquelas negociações em caráter internacional, o Ministério, né, através até mesmo da figura do ministro, ele participa daquelas reuniões junto, então, aos órgãos internacionais do outro Estado. Exemplo, o Brasil quer vender carne bovina para Botsuana. Então, esta comissão composta pelo Ministério das Relações Exteriores, tendo à frente o ministro das Relações Exteriores, tendo ainda à frente os seus diplomatas, que vão que vão buscar essa aproximação nas questões de negociações comerciais. Geralmente, quando ao final, na hora de compor o tratado, que nós vemos a figura do chefe de Estado, né, o presidente da República, participando desse ato solene. Mas quem faz esse meio de campo na relação comercial, econômica, técnica e cultural entre os governos é o Ministério das Relações Exteriores, correto? Temos aí os programas de cooperação internacional e de promoção comercial, o apoio às delegações, comitivas e representações brasileiras em agências e organismos internacionais e multilaterais, e lá no parágrafo único do decreto ainda diz que cabe ao ministro auxiliar o presidente da República na formulação da política exterior do Brasil, assegurar sua execução e manter relações com estados estrangeiros e organizações internacionais. Então, a figura do ministério, através até do ministro, obviamente, representar o Estado brasileiro junto a outros estados na esfera internacional. Hoje, com essa ideia de impossibilidade da independência comercial de um Estado, independência no sentido não de ferir a soberania, mas de que você não consegue produzir um elemento de forma isolada ou ainda comercializar seus produtos de forma isolada, o Ministério das Relações Exteriores torna-se essencial. Exemplo, o Brasil fornece minério para a China. Ao mesmo tempo, o Brasil compra barras de ferro, chapa de aço da China. Isso são relações comerciais
que o Brasil tem com outros estados. Para nós, é muito mais viável, em alguns casos, vender a matéria-prima e comprar o processo industrializado do que investir na industrialização do nosso país em alguns setores. Então, nós vendemos algodão, nós vendemos minério de ferro, vendemos petróleo bruto, vendemos soja, milho, etc., para outros estados manufaturarem esses produtos e depois nós comprarem. Então, essa ideia de isolamento comercial na esfera internacional é impossível. E o Ministério das Relações Exteriores ele tem um papel importantíssimo nessas relações comerciais, na abertura de portas para nós conseguirmos chegar com nossos produtos, etc. O Brasil, então, ele mantém aí uma série de comitivas buscando a ampliação dos nossos negócios, tá? Agentes diplomáticos. Os agentes diplomáticos aí, nós estamos vendo aí a foto da posse da última turma, né, do Instituto Rio Branco, que forma os diplomatas brasileiros, na figura, então, dos chamados agentes diplomáticos. Os agentes diplomáticos, ou ainda chamados, né, em grande parte de diplomatas, eles são funcionários do Estado. Eles são encarregados, essencialmente, de representá-los em suas relações internacionais. Então, os diplomatas possuem essa função de representar os interesses do seu estado de origem junto ao outro estado. A diplomacia, ela é uma das atividades mais antigas que nós temos da história, até mesmo quando os povos não tinham essa organização que nós conhecemos hoje, já existia a figura do diplomata, às vezes não com o nome de diplomata. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando um rei estava em guerra com outro rei, ele mandava lá um cavaleiro para poder buscar, por exemplo, um tratado de paz. Isso era um diplomata, sem saber que ele estava encarregado de diplomata. Porém, naquele tempo, esses diplomatas eles eram ad hoc, ou seja, ele era nomeado para aquele ato. Alguns tipos de governo, por exemplo, os governos ingleses, etc., tinha chamado de mão do rei. Ele recebia até broche, etc., um selo, que ele poderia falar pelo rei. E isto é uma figura de diplomata. Obviamente, não na figura moderna de diplomata de hoje, mas na figura de diplomata daquele tempo. Então, ele era nomeado para defender os interesses do seu rei junto a outros reinos. Joia? Ainda existe essa figura de diplomata doc? Sim. Muito embora nós temos aí uma carreira de formação de diplomata, é possível a nomeação de um diplomata doc. Ou seja, eu posso nomear uma pessoa para buscar aí um tratado de paz, eu posso nomear uma pessoa para buscar uma relação comercial, tá? Esta forma que nós temos do diplomata no direito moderno, ele surgiu a partir da paz de Westfália, que é aquela guerra de 30 anos da Alemanha, joia? Então, através do Tratado de Paz de Westfália, é que surgiu a figura desse diplomata moderno, joia? Muito embora ainda seja possível a nomeação do diplomata ad hoc. No Brasil, nós temos aí que as relações dos diplomatas são reguladas pelo decreto 56435, lá de 65. O que ele fez? Ele consolidou, então, aqueles costumes que já existiam da prática da diplomacia em todo o mundo, colocando, então, através de uma convenção, né? A Convenção de Viena ela foi regulada no Brasil em 65, muito embora, né, ela tenha sido ocorrida em 61. Então, a Convenção de Viena de 61 ela foi e formalizou então essas relações diplomáticas, os costumes das relações diplomáticas até aquele tempo, beleza? E aí o Brasil então ratificou esta convenção através do decreto 56435. Então, algumas funções que nós temos dos agentes diplomáticos: representar o Estado acreditante perante o Estado acreditado, tá? Acreditante é sempre o Brasil, acreditado é sempre o outro Estado, beleza? Então, proteger os interesses do Estado acreditante e de seus nacionais do Estado acreditando. Negociar com o governo do Estado acreditando. Inteirar-se por todos os meios lícitos das condições existentes e da evolução dos acontecimentos do Estado acreditando ou da organização internacional junto à qual atua e informar o Estado acreditante a respeito.
Gente, você observou que parece meio que um agente secreto? Você observa o texto da lei dizendo assim, ó, meios lícitos. O que acontece? Após o final da Primeira Guerra Mundial, foi criado alguns órgãos de investigação, dentre eles o chamado KGB. Então nós temos a inteligência russa. Foi criado alguns órgãos de caráter internacional para investigar políticas de estados estrangeiros. Então, através da Convenção de Viena de 61, foi colocado lá que o diplomata ele inteira-se através de todos os meios lícitos das políticas daquele estado. Joia? Observa, lícito. Nós não estamos falando aqui de escutas clandestinas, agente infiltrado, nada disso. A ideia de colocar isso no texto de lei, inclusive, foi de combater os agentes secretos decorrentes da Segunda Guerra Mundial e ainda da Guerra Fria. Tá? Promover as relações amistosas e desenvolver as relações econômicas, culturais e científicas entre o Estado acreditante e o acreditado. Se vocês se lembram da nossa aula passada, eu falei com vocês, por exemplo, que o Brasil tem uma inserção muito grande nos países africanos. Então, a nossa ideia lá é auxiliar, obviamente, relações comerciais, mas nós também temos centros culturais, nós temos questão de troca de tecnologias e assim por diante. O embaixador, gente, ele é aquele representante do estado de origem, né, buscando ampliar o alcance dos negócios e a atuação do Estado. Então, a figura dele é importantíssima para as relações comerciais, as relações diplomáticas, até porque quando começa na iminência de uma guerra, na iminência de situações constrangedoras, a primeira coisa que o Estado faz é retirar os seus representantes diplomáticos daquele Estado. Então, eu vou lá, por exemplo, nós estamos aí com as relações bem complicadas junto à Venezuela. O que eu faço? Eu vou lá e retiro meus diplomatas. Isso é uma demonstração que o meu Estado está distanciando daquele outro Estado. Já, tá? Inclusive, para a comunidade, toda a esfera internacional, quando vê um Estado tirando representantes diplomáticos daquele Estado, acende um alerta, inclusive dentro da ONU. Fala, olha, tem alguma coisa acontecendo. Porque a figura de retirar os seus diplomatas daquele Estado é como se fosse o chamado rompimento das relações diplomáticas. Ou seja, ó, eu não quero conversa mais com você. Beleza? Algumas observações. Primeiro, os diplomatas não trabalham só no exterior. Os diplomatas também trabalham dentro do Brasil. Tá? Geralmente, a gente vê a figura do diplomata exercendo as suas funções junto aos estados exteriores. Mas ele pode trabalhar dentro do Itamaraty, dentro de outros órgãos que fazem parte, então, todo esse sistema do Ministério das Relações Internacionais ou Exteriores. Beleza? Outro detalhe, a aquisição dos imóveis necessários aos trabalhos da repartição consular é regulada no direito internacional, através da Convenção de Viena de 61. Lá diz, então, depois vocês podem observar, que o Estado acreditado ele tem que facilitar a compra de imóveis, ele tem que facilitar, então, a questão de regularização documental desses imóveis. Para vocês terem ideia, dentro mesmo lá da lei de introdução ao Código Civil, nós temos falando sobre isso também. Então, nós temos deve ter uma facilitação no estado onde vai ser montado essas embaixadas, uma facilitação documental, facilitação de compra, etc. Não é raro o país acreditado doar a área, o prédio da embaixada, tá? Não é raro. Sabe por quê? É muito interessante para o país de origem ter uma embaixada dentro do território estrangeiro e, ao mesmo tempo, é muito interessante ao estrangeiro ter uma embaixada de outro estado. Isso afina as relações comerciais. O Brasil, gente, é um dos estados que mais possui embaixadas de estados estrangeiros aqui. Em grande parte, elas ficam em Brasília, tá? Inclusive, tem uma área própria lá que é chamado setor das embaixadas, que é uma cacetada de embaixada. Aí você fala, pessoal, mas não seria abrir mão um pouco da soberania do Estado? Não, porque a embaixada não fere na soberania do Estado. Porém,
naquele quadradinho territorial onde está localizada a embaixada, ali perpetua as regras do país de origem, tá? Obviamente, eles não vão contrariar as normas de direito local, mas são preservadas, inclusive respeitadas, normas culturais do país de origem, beleza? Então você imagina, você fala, professor, então lá na embaixada da Jamaica pode fumar maconha dentro da embaixada? Eu nem vou entrar nisso aí, só pensa na resposta. É respeitado, então, as questões culturais e religiosas do país de origem, ok? Moçada, então, eu vou finalizando aqui essa parte expositiva, abro aí para questionamento dos senhores, se os senhores quiserem mandar perguntas, pergunta por áudio, via chat, fica à vontade, beleza? E lembrando, então, que nós temos aula de reposição amanhã, então não fuja. O objetivo da aula de reposição amanhã, estava pensando aí, é a gente fazer uma revisão e discutir a nossa prova. Eu acho que fica bacana e fica mais light com um aulão de reposição de sábado. Beleza? Porque não teria atividade. Só a aula de hoje que tem. Inclusive, a aula de hoje é a nossa última atividade da N3. Podem soltar foguetes. Joia, moçada? Então, se tiver dúvidas, fiquem à vontade. Professor, eu queria aproveitar e falar a respeito do que o senhor comentou de fumar maconha lá na Jamaica. Teoricamente, no nosso país, a legislação proíbe. Então, pode ou não pode fumar na Embaixada da Jamaica? Lá, pode fumar. O Brasil, como Estado laico, ele respeita, então, os cultos de outras religiões, tá? A exemplo aí, nós temos o chás em algumas religiões que também são respeitados. Então, aplica lá dentro, poderia. Muito embora, gente, essa figura de fumar maconha na Jamaica é uma coisa tão... É muito mais... sei lá, eu acho que muito mais poética do que real. Você não vai ver dentro da embaixada os caras fumando maconha, não vai fazer isso. Agora, você vai ver os embaixadores de trança Rastafari, isso vê sim. Isso aí acontece, mas uma maconha eu acho pouco provável acontecer, muito embora eles poderiam alegar a liberdade de culto religioso e cultural, né? Beleza, moçada? Mais dúvidas? Então, moçada, ó, não tendo mais dúvidas, agradeço aí novamente a presença dos senhores. Muito obrigado por nos acompanharem mais uma sexta-feira, beleza? Bom final de semana para vocês. Fiquem bem aí. Tá, pode deixar, eu vou olhar. Eu olho lá e depois eu te respondo. Então, boa sexta-feira para vocês e fiquem bem, beleza? Abraço!